Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos passear pelo livro de Atos, porque o nosso tema é hoje implicações da missão. A missão nos traz algumas implicações. E para falar das implicações da missão, eu preciso falar sobre um personagem que Deus chamou para fazer uma grande obra. E esse personagem foi Paulo. Mas o retrato de Paulo, ele respinga em mim. O retrato de Paulo respinga em você. O retrato de Paulo respinga em nós. E eu quero que você olhe para esse texto, olhe para essas implicações e que você possa ser identificado com esse texto. Diz assim o capítulo 13 de Atos, versículo 1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Não posso falar da missão, irmãos, sem antes chegar no capítulo 9, ou retornar ao capítulo 9 de Atos, e trazer de forma bem rápida a conversão de Saulo. Mas para eu falar da conversão de Saulo, eu preciso apresentar a vocês o Saulo sanguinário, o Saulo perseguidor da igreja, o Saulo que consentia na morte dos crentes, Saulo que consentia, que tinha autoridade dos principais da sinagoga para levar encarcerados em prisões e até mesmo sob torturas, de um lugar para outro e deixá-los no cárcere. Atos capítulo 7 narra que ele consentia na morte de Estevão quando apedrejado pelos judeus. Este mesmo Saulo, ele é repreendido e também ele é pego de surpresa por Deus no capítulo 9, quando Deus aparece, não em imagem, mas em voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí ele diz: duro para ti será recalcitrar contra os aguilhões. Mas é importante lembrar uma coisa interessante. Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. Por favor, acompanhe a minha linha de raciocínio. Um perseguidor da igreja. Paulo, ao vivenciar sua conversão, Paulo se torna aquele que vai fazer a igreja crescer, aquele que é apaixonado pela igreja. Então, observe que eu e você temos uma leve aproximação ou identificação com Saulo, ou com o próprio Paulo. Sabe por quê? Porque a minha vida e a sua vida, realmente, aos olhos de Deus, era uma vida retrógrada, era uma vida má, era uma vida mergulhada, inserida no erro, no pecado, na idolatria, até mesmo em votos satânicos. Nós, conhecendo a verdade, entramos numa nova dimensão, e ao entrarmos nessa nova dimensão, Deus agora nos chama para levar essa graça que fomos alcançados a outros. E Paulo não mede distâncias, Paulo não mede recursos para fazê-lo. Paulo, ele então se torna um dos maiores evangelistas ou missionários do Novo Testamento. Observe que essas implicações que vamos ver na missão, ela tem algo a ver comigo, ela tem algo a ver com você. Se, no mínimo, ela não te inquietar, ela não te incomodar, algo está errado comigo, algo está errado com você. Porque não é possível nós vermos o que iremos ver e não sermos sensíveis ao que o Espírito Santo, não é o homem, ao que o Espírito Santo fez, está fazendo e quer fazer na igreja do Senhor. O que Ele quer fazer em mim, o que Ele quer fazer em você, o que Ele quer fazer em nós. Como disse o próprio A.W. Tozer, quando eu descobri, quando você descobriu o que Deus quer fazer em mim,
o que Deus quer fazer através de mim e o que Deus quer fazer por mim, eu ficarei surpreso. E o que você descobrir quando Deus quer fazer em você, o que Ele quer, como Ele quer, através de você, você ficará surpreso. Por isso, vamos dar uma olhadinha nas implicações da missão. Olhando no capítulo 13, no versículo 1, diz o texto, observe, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. A primeira coisa que eu quero destacar é que na igreja há profetas e mestres. A igreja do Novo Testamento apresenta profetas e mestres. Há profetas Nabir, aquele que fala em nome de outro. O profeta no Antigo Testamento, ele trazia visões. Ele era um profeta que tinha visões. O profeta no Novo Testamento é o profeta que fala em nome de outro. Como também no Novo Testamento. O atalaia. Jeremias, o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, se eu falar para você falar para o pecador, se ele não se arrepender, ele vai morrer. E se ele morrer na sua ignorância e no seu pecado, porque você não falou, eu vou cobrar isso de você. Mas Jeremias, se eu falar para você falar para ele, e ele não se arrepender, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça e não sobre a tua. Estás livre do pecado daquele homem, daquela pessoa. Eu e você temos uma grande responsabilidade. Nós somos profetas. Nós não somos responsáveis para salvar as pessoas. Quem salva é o Espírito Santo. A missão do Espírito Santo não é só ser consolador, mas ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você só temos que abrir a nossa boca e pregar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu e você só precisamos dizer, como Paulo disse: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E o carcereiro pedindo luz, ao entrar na carceleta ou no cárcere, olhando que todos os presos ali estão, tentando suicidar-se com a espada que estava à sua mão, ele pergunta para mim, pergunta para você, pergunta para Paulo e para os que ali estavam: o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que eu e você precisamos fazer é isso: crer no Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida, vai trabalhar na sua vida. Mas não tinha só profetas na igreja, tinha também mestres, maestros, professores. Em Mateus 9,35 diz que o ministério de Jesus foi marcado pelo ensino, marcado pela pregação, marcado pela cura e marcado pela compaixão. Mateus 9,35 e 36. O reflexo do ministério de Jesus precisa ser o reflexo da igreja do Novo Testamento, a igreja contemporânea, a igreja atual. Pelo ensino, pela pregação, pela cura e pela compaixão. Mas diz o texto que não só profetas e mestres, mas há algo muito interessante que diz o texto, que havia profetas e mestres, e eram eles: Barnabé, que nós já conhecemos no capítulo 4, no versículo 16, que era natural de Chipre; Simeão, por sobrenome Níger, que provavelmente era um homem de cor escura, que era da África; tem o Lúcio de Cirene, que provavelmente é daquela região também; Manaém, que era colasso de Herodes. Colasso é uma palavra que nós não temos muita convivência, mas colasso que significa irmão de criação. Em outras palavras, está dizendo aqui que Manaém era irmão de criação de Herodes Antipas. O tetrarca, ou seja, aquele que tinha, juntamente com outros irmãos, o governo sobre quatro províncias. A da Judeia era uma das que o próprio Herodes Antipas coordenava. Tanto é que eu quero fazer lembrar aos irmãos que quando Jesus foi preso, diga-se de passagem, de forma ilícita, condenado, julgado, também de forma ilícita, levado a Pilatos, Pilatos disse o seguinte: de onde é este homem? Ele disse: ele é da Judeia. Aí disse: então leva para Herodes, que ele está na região. Herodes era um tetrarca, ou seja, era um dos responsáveis por esta região. Mas o que diz o texto em seguida é o seguinte: ele cita Saulo.
Observe, aqui ainda é Saulo. Depois, no capítulo 14 em diante, nós vamos ver que ele está em segundo plano. Primeiro plano é Barnabé. Segundo plano é Saulo. Depois Paulo passa a ser o primeiro plano. Olha como Deus faz. E é interessante que primeiro plano ou segundo plano, para Deus isso não é importante. Para mim isso não é importante, para você não deve ser importante. O que é importante é o serviço que eu faço, Ele vai fazer de tal forma, vai trazer tal progressão, que esse trabalho, consequentemente, vai me distinguir, vai me levar ao plano, mas isso não é importante. Observe que diz no versículo seguinte: e servindo eles ao Senhor. Essa é a primeira lição que eu quero deixar como implicação. Você não pode ser enviado para a missão se você não mostrar provas de serviço. Eu acho muito interessante essa expressão que diz assim, observe: não consigo desassociar o serviço cristão da missão. Eu não consigo, digo a vocês, que digo ao modo ao autor, que eu não separo aqueles que estão lá no campo missionário, como já estive durante 12 anos na Bolívia, que é sabido de vocês, para o serviço que a igreja executa na área urbana, na área rural ou nas grandes metrópoles. Por quê? Porque você pode olhar por texto que este Saulo, ele só é chamado por Deus, primeiro porque ele é eleito por Deus para isso. Por isso eu e você não podemos desassociar o serviço cristão da missão, porque nós fomos chamados para servir. Quando é dito lá, ide por todo mundo, ele não falou para um grupo específico, é só para este grupo. Ele falou para a sua igreja, ele falou para mim, ele falou para você. Só que uns servem à frente, outros servem na retaguarda, uns servem na linha de batalha, outros descem ao poço, outros seguram a corda para dar segurança a quem desce. O que não pode é você estar fora desse complexo. Ou você está à frente, ou você está na retaguarda. Ou você desce ao fosso, ou você segura a corda para quem desce. Mas você não pode se ausentar, porque a missão foi dada para mim e para você. A segunda implicação que diz o texto, algo muito interessante que eu quero sua atenção, quando diz assim: e servindo eles ao Senhor. Observe que no capítulo 11, se você retornar um pouco, você vai recordar que com a perseguição que veio a Estevão, muitos saíram de Jerusalém e foram para várias regiões. E no capítulo 11, 19, diz assim, versículo 19: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia e Chipre. Nós sabemos que Chipre é a cidade de Barnabé, a região de Barnabé. Ele fala também a região da Fenícia, uma região gentílica. Acompanhe, e diz assim: e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso é uma estratégia. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, chegando o crescimento da igreja em Antioquia, a igreja começando a crescer, com aquele número de pessoas que foram chegando, somando, Jerusalém, a igreja mãe, então resolve enviar uma pessoa até Antioquia, para ver que tipo de coisa está acontecendo. E eles enviam, não o pior, não envia um olheiro, mas envia um homem santo, envia um homem cheio do Espírito Santo e de fé, um homem comprometido com a verdade, um homem comprometido com o Evangelho. E esse homem é Barnabé. E Barnabé vem de Jerusalém e chega em Antioquia. E ele passa a confortar a igreja, a manter-se firme na fé, a crescer, a buscar o Senhor, a crer na palavra. E a igreja continua crescendo. Com isso, Barnabé, mesmo cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé,
um homem que não era daquela época, um homem que estava à frente do seu tempo, ele então diz assim: eu não consigo dar conta sozinho, eu preciso chamar alguém que me auxilie. E ele vai a Tarso, chamar Saulo, para auxiliá-lo na ministração na palavra. O que é que a gente observa? Observa que diz o texto assim: e servindo, mostrava prova de serviço à igreja, já no capítulo 11, para poder servir em outras áreas, a partir do capítulo 13. Ou seja, Deus, Ele está preocupado com pessoas que estão trabalhando, não com aqueles que estão ociosos. Você que trabalha e diz: eu estou sufocado. Deus vai te sufocar muito mais ainda com o trabalho, mas também a sua graça vai ser abundante na tua vida. E você que não está fazendo nada, você vai se tornar insensível, como aqueles 2 discípulos que desceram de Jerusalém, indo para o caminho de Emaús. Diz o texto, Lucas, capítulo 24, que o próprio Jesus se aproximou, andava junto a eles, e diz o texto, e eles não o conheceram. Sabe por quê? Insensibilidade espiritual. Infelizmente, muitos de nós nos tornamos insensíveis ao trabalho do Senhor, insensíveis ao que o Espírito Santo quer fazer, insensíveis ao que o Espírito Santo está fazendo, insensível ao que o Espírito Santo fez. Diz o texto, servindo eles ao Senhor. A terceira lição que o texto nos traz, ele diz o seguinte: e jejuando, disse o Espírito Santo. A terceira lição que eu quero deixar, a terceira implicação, é que uma das implicações da missão é nós nos comprometermos com uma vida devota, com oração, com jejum, com devoção, com dependência total de Deus. Uma pergunta retórica: qual foi a última vez que você jejuou? Com propósitos. O próprio Augusto Nicodemos, ele diz uma coisa: todas as vezes que a igreja no Novo Testamento fez jejum, foi com propósitos. Se nós temos propósitos, se eu tenho um propósito que Deus alcance a salvação do meu filho, que Deus salve meu filho, eu tenho que estar com uma vida devota, eu tenho que buscar com a oração, com jejuns, com ações de graças, na dependência do Senhor. A igreja contemporânea perdeu a sensibilidade e o interesse e a importância do jejum. O jejum não só auxilia fisicamente, como também eliminando as toxinas, como também auxilia espiritualmente. Uma das implicações da missão é dar a importância ao jejum. Observe que o texto diz assim: orando, não é isso? Ele diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Como o Espírito Santo falou? Quarta lição, quarta implicação. Será que o Espírito Santo falou como estou falando aqui agora? Olha, separa. No versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Provavelmente um desses profetas levantou-se e disse assim: o Senhor está levantando 2 homens aqui nesse lugar. Provavelmente aquela quietude tomou conta do espaço da igreja de Antioquia, uma igreja grande, talvez 300, 400 pessoas, talvez 1.000, 2.000 pessoas, todo mundo preocupando: quem será que Deus está levantando nessa noite, ou nessa tarde, ou nesta manhã? Talvez Manaém tenha pensado: foi eu. Talvez o próprio Cirineu: será que sou eu? Disse: não, Barnabé e a Saulo. Provavelmente alguém, como intriga da oposição, deve ter pensado assim: Saulo? Saulo era um desgraçado até a semana passada. Paulo fez tanta doideira, e como Saulo o Senhor vai levantar? Esse profeta não é de Deus, deve ser um Bar Jesus.
profeta levantou no meio da igreja e disse: o Espírito Santo está levantando Barnabé e Saulo. Quando o Espírito Santo do Senhor fala na igreja, a igreja tem que obedecer. E consequência da obediência é medido pelo resultado. E o resultado nós já sabemos quem é o apóstolo Paulo, que fez o apóstolo Paulo. Mas a outra implicação, versículo 3, jejuando e orando, para que não tenha dúvida o que diz no versículo 2, ele volta no versículo 3 e diz: então jejuando e orando, e impondo as mãos, porque nós como igreja, ao consagrarmos alguém, nós impomos as mãos sobre elas. Mas na hora de nós orarmos fervorosamente, na hora de nós jejuarmos por tal propósito, não o fazemos. É sacrifício. Jejuar é sacrifício. Jejuar é renúncia. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Queremos os louros da glória, mas não queremos passar pelos apertos que levam a esta glória. Minha vida, a sua vida, nossas famílias estariam melhor diante de Deus, se nós tivéssemos a prática da igreja de Antioquia. Orar, jejuar e impor as mãos sobre aqueles que Deus tem levantado para dar continuidade à obra. Mas há outra implicação, talvez a quarta ou a quinta implicação. Observe comigo. O texto também diz algo muito interessante. Veja o versículo 13, versículo 5. No versículo 5 diz assim: enviados, versículo 5, chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinha também como auxiliar João Marcos. Quinta implicação da missão. Observe, chegados a Salaminas, anunciavam a palavra de Deus. Eles estavam saindo de Antioquia, passando na Salamina e depois iam chegar em Chipre. E sabe o que acontece ali? É algo interessante. Ele diz assim: anunciavam a palavra de Deus na sinagoga. A quinta implicação da missão é que o conteúdo da fala é a palavra. O conteúdo da mensagem não pode ser a minha experiência. Paulo não poderia chegar no Areópago, lá em Atenas, e dizer: olha, eu fui perseguidor da igreja. Não. Ele tem que voltar lá e dizer assim: olha, o Espírito Santo, Deus, Ele me salvou. A minha experiência, ela é menos importante do que a palavra. A palavra, ela não pode ser diminuída pela sua experiência. É que eu vejo, tenho sonhos, visões. E a palavra está onde? Onde está a palavra? A palavra tem que ter lugar, precisa tomar lugar de eminência na minha vida, na sua vida. A palavra é mais importante do que a sua experiência. É que eu cheguei no lugar e falei: sai, e o demônio sai. Não é assim não. Eu cheguei no lugar e Deus falou através da palavra. É a palavra que fala. A palavra é o verbo encarnado. O escritor aos Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelo Filho, nos últimos dias falou através da palavra, o Filho, o qual fez herdeiro de todas as coisas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho, a palavra, o qual fez herdeiro de todas as coisas. Logos, a palavra. Observe que o escritor Lucas, que escreveu tanto o Evangelho como também o livro de Atos, ele é categórico em dizer: chegados a Salaminas, anunciavam a palavra de Deus. Provavelmente Paulo tinha várias experiências para contar. Talvez ele fosse contar como Deus apareceu a ele lá no caminho de Damasco. Talvez quando os judeus que ali estavam inseridos, ao saber da sua conversão e queria matá-los,
Ele foi colocado com alguns cristãos por um cesto por cima do muro para poder sair da cidade. Talvez ele contasse essa experiência, mas sua experiência não é mais importante do que a palavra. A próxima lição é estratégia. Nós, como igreja, precisamos ter estratégia. Observe na leitura do texto, na continuidade do texto, que ele diz assim: anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Paulo tinha objetivo, Paulo tinha propósito, Paulo tinha planejamento. A exemplo da Igreja Presbiteriana da Glória, temos planejamento, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos aonde estamos e sabemos aonde queremos chegar. Planejamento nos leva a isso. Paulo tinha planejamento, e Paulo, como o planejamento de Paulo era alcançar os judeus. Paulo não tinha o objetivo de alcançar os gentios, ele depois tornou-se boca de Deus aos gentios, mas a sua intenção era os judeus. Vou mostrar isso um pouco mais à frente. O que é que nos chamamos de estratégia? Jesus, ao chegar na terra, ministrando e falando sobre o reino de Deus, ele ia nas sinagogas. Paulo vai tirando essa ideia de Jesus. Ele vai olhando o ministério de Jesus para que seu ministério seja um ministério profícuo. Então, como eu disse anteriormente, se nós, igreja pós-moderna, se nós, igreja contemporânea, queremos ser uma igreja bem-sucedida, olhemos para o ministério de Jesus, copiemos seu ministério e sejamos, consequentemente, totalmente abençoados. Paulo tinha estratégia, ia às sinagogas. Outro dia eu falei para vocês, se não falei, deveria ter falado, sobre um livro que diz assim: a amizade, a chave para a evangelização. Não me lembro o autor, mas se você colocar lá no Google, você vai encontrar de quem é esse livro. Este livro nos fala uma coisa muito interessante. Ele diz que se nós temos propósito, se nós temos planejamento em alcançar alguém, o caminho mais curto é aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade. Por quê? Porque eu confio naquela pessoa, porque é meu amigo. Ela come na minha casa, vai à minha casa e eu vou à sua casa. Quando eu estou em erro, ele me repreende, ou ela me repreende, e eu de igual modo. Nós rimos juntos, choramos juntos. E abro um parêntese, chorar juntos. Quinta-feira à noite faleceu um presbítero da Igreja Presbiteriana de Afonso Cláudio, acidente automobilístico, ele e a esposa. Ele veio a óbito, a esposa está hospitalizada no Hospital São Lucas, onde eu visitei na sexta-feira à tarde. E no sábado, durante todo o dia, estive em Afonso Cláudio, porque as pessoas do meu círculo de amizade. Fecha parênteses. Observe que essas pessoas que estão mais próximas a nós, são as pessoas que nos corrigem, mas também são as pessoas que nos auxiliam. E o escritor diz o seguinte: olha, se a mensagem de salvação é tão importante, por que você não começar por aqueles que são próximos a você? Se você tem a certeza que você vai morar com Jesus, se você tem a certeza da vida eterna, se você tem a certeza que há céu e inferno, e se você ama tanto aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, e olha que eu não estou citando pai, mãe, irmão, filho, neto, e você sabe que aos da direita o Senhor há de dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Aos que tiverem à sua esquerda, ele há de dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Observe que não é preparado para nós. Então você vê A, B, C, D, pessoas do seu ciclo de amizade,
pessoas que você abriu o coração, pessoas que você ajudou quando essas pessoas estavam em depressão, quando essas pessoas estavam em angústia, quando essas pessoas estavam mal casadas, quando essas pessoas estavam embriagadas, quando essas pessoas estavam num lodo do pecado, e você auxiliou essas pessoas. Quando essas pessoas precisou de um emprego, você abriu as portas para essa pessoa, e da salvação você não fala. Eu tenho muitas coisas, irmãos, para dizer para vocês nessa noite. Mas como eu não quero ser longo nem prolixo, eu quero finalizar com esta última palavra que eu quero trazer para vocês. Observe o que tem no capítulo 13, ou melhor, 13. Paulo, ao sair de Antioquia, passa em Salamina e passa na Pisídia e diz assim, lá em Pafos, que hoje é a região da Turquia. Diz assim, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A última implicação da missão que eu quero dizer é que no nosso grupo há pessoas que retrocedem, há pessoas que dão as costas, há pessoas que voltam atrás. Mas essas pessoas não devem ser deixadas para trás. Essas pessoas não devem ser abandonadas. Observe comigo que eles foram levados, Paulo e Barnabé, para a missão. E o próprio João Marcos foi junto. Mas João Marcos, que é o escritor do livro de Marcos, que é primo ou sobrinho de Barnabé, ele agora diz assim, eu não vou mais, eu quero voltar. Qual é a razão? O evangelista Lucas não explica. Talvez tenha sido motivo de saúde, talvez tenha sido um problema teológico, talvez tenha sido um problema qualquer que o texto não diz, e eu e você não vamos prescrutar isso. Mas João Marcos chega e diz assim, olha, eu vou voltar. Barnabé compreende e diz, muito bem, você pode voltar. Paulo diz, pode voltar. Mas o que acontece nisso tudo é que depois que Paulo vem de todo o campo e volta para Jerusalém para dar um retorno para Jerusalém, como os gentios estão se convertendo, então eles vão retornar para a segunda viagem missionária, que vai começar depois do capítulo 15, no versículo 36 e diante, que começa a segunda viagem missionária. Aí agora Barnabé diz assim, Paulo, nessa segunda viagem missionária eu queria levar o meu primo sobrinho João Marcos. Aí Paulo diz, não, você não vai levar não. Paulo, por quê? E diz o texto que eles tiveram uma grande desavença, não se entenderam, a ponto de acontecer o seguinte, Barnabé disse, tá, você não quer ir? Você não quer que ele vá? Então eu levo Barnabé comigo para Chipre, e você então procura outro para ir para outra região lá da Macedônia. E diga-se de passagem, lembrando em Atos 15, quando teve o concílio, e naquele concílio lá decidiu-se que os gentios precisavam apenas de 3 coisas: evitar coisas sacrificadas a ídolos, não comer comida oferecida aos ídolos, e evitar todo tipo de relação sexual ilícita, seja fornicação ou adultério. Fornicação é o ato sexual feito por solteiros, e adultério por casados. Dada toda essa resolução, o Concílio de Jerusalém enviou, com Paulo e Barnabé, que ia descer a Antioquia, 2, Judas, e enviou também Silas, com a epístola na mão, com essas resoluções. Ao chegar em Antioquia, a igreja de Antioquia ficou felicíssima por essa informação.
Ah, não precisamos nos circuncidar. Não precisa circuncidar. Precisamos guardar os ritos de Moisés. Não precisa guardar os ritos de Moisés. Atenda apenas essas prescrições feitas pelo concílio. E aí a igreja o abençoa novamente e envia para a segunda viagem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que até aqueles que um dia deram para trás, eles precisam ser resgatados por aqueles que ficam. Eu e você precisamos entender. Eu e você precisamos ser cristão de fato e abraçar aqueles que um dia deram as costas, voltaram, não continuaram, mas Deus o tocou e Deus está trazendo de volta. Dá uma olhada comigo agora em 2 Timóteo capítulo 4, para nós finalizarmos. 2 Timóteo capítulo 4. Observa o que diz o versículo 11. Deixa eu dizer para você, aquelas pessoas que antes andavam conosco nos batalhões da frente, nas primeiras fileiras, expulsando demônio, pisando na cabeça da serpente, aqueles que andavam conosco, rompendo as cadeias, aqueles que andavam conosco, pregando o evangelho e salvando vidas, e que um dia, por qualquer razão, eles voltaram atrás. Um dia Jesus Cristo há de trazê-lo quando eles realmente se arrependerem. E isso ao acontecer, Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, ou João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ninguém no ministério é descartável. A missão nos ensina isso. Estenda a mão ao que caiu. Não pise, não pisoteie, não reclame, não o abandone. Traga-o de volta ao recôndito. E a lição mais agradável é a lição do filho pródigo. O pai não o rejeitou. Por que eu vou rejeitar? Este meu filho estava perdido e foi achado. Nós precisamos aprender a perdoar, a aceitar o outro, receber e ajudá-lo a recomeçar e a reconstruir a sua vida em Cristo. Porém, irmãos, eu e você não podemos esquecer do ministério que foi depositado nas nossas mãos. Deus nos deu um ministério e Ele quer que mais cedo ou mais tarde você retome o seu ministério. Medida, sacudida, recalcada, sobre medida, Ele deu a mim e deu a você, e Ele espera que haja frutos. Eu não desassocio a vida cristã da vida da missão. Essas implicações nos levam a agradar o coração do Pai. Ele nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa a tua igreja. Nós queremos, Senhor Deus, abraçar, ajudar, fortalecer e levantar o caído. Aquele que ficou para trás, nós queremos retornar e trazê-lo para conosco, para andarmos juntos, um segurando no ombro do outro, um olhando na mesma direção do outro. Que nós como igreja aqui possamos dar as mãos aos que estão retornando, aos que querem chegar, aos que querem aqui encontrar vida e paz. Porque, Senhor, aqui é a casa do pão, e há pão na casa do pão. E que as pessoas entrem e se alimentem, e se fartem, e sejam felizes. Nós, Senhor, queremos ser instrumentos para abençoar a todos que adentram as portas deste lugar. Nos abençoa, Senhor, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vou contar duas coisas importantes. Um dia eu cheguei num supermercado e estava escrito na camisa de um dos servidores do supermercado: apoio, posso ajudar? Aí eu cheguei e botei a mão assim no ombro dele. A pessoa disse: o que foi? Eu disse: nada. Você disse apoio?
posso ajudar? Eu quero que você me ajude, estou me apoiando em você. Aí ele disse, claro, eu sou funcionário do supermercado, seja bem-vindo. Tão simpático o rapaz. Nós precisamos ser assim como igreja, apoiar e dizer, posso ajudar? E estender a mão. Outra coisa importante aconteceu numa das Olimpíadas nos Estados Unidos. Talvez muitos de vocês lembrem. Era uma corrida de 100 metros rasos. Todos estavam na linha, marcha 100 metros com barreira. E começaram a correr. E correu, e um dos participantes caiu. E sabe o que aconteceu? Todos pararam. Voltaram, pegaram a pessoa e passaram todos na linha, na mesma hora, no mesmo momento. Não houve vencidos e não houve vencedores. E sabe o que é mais interessante, para a vergonha minha, para a vergonha nossa? Era uma Olimpíada de deficientes, autistas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Que esta palavra tenha lugar no seu coração. Amém.